Namastê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Rodrigo do Salto Consciencial e lhe convido para o nosso encontro com 365 mensagens positivas, motivacionais e ativadoras. Daqui a pouco eu vou estar retirando uma mensagem para a gente conversar em cima dela, mas neste momento eu vou fazer uma breve leitura, um pequeno parágrafo do livro Zen no Meio do Furacão, para que a gente possa refletir, quem sabe, trazer mudanças significativas em nossas vidas, porque toda vez que um novo conteúdo chega, é uma possibilidade da gente pisar um pouquinho no freio, rever, sem olhar para os outros, mas olhando para nós mesmos, aquilo que nós estamos nos auto-sabotando, aquilo que nós podemos mudar. Mas para mudar é necessário enxergar, trazer a consciência. Aquilo que é inconsciente, você não vai mudar. Não tem como, Precisa trazer para a consciência. A partir do momento que você ativa isso, que você percebe isso, você tem a oportunidade de enxergar as infinitas possibilidades e mudar para que o novo aconteça em sua vida. Como se você estivesse fechando uma antiga porta e abrindo uma nova porta para uma realidade totalmente diferente daquela da qual você vivia, muitas vezes reclamava, se queixava. Afinal de contas, se você deseja mudar, é porque ela não está servindo mais para você. Então, o novo precisa ser acionado. Correto? Vamos lá? Eu estou aqui com um trecho, gente. A mente superior abundante à mente física. Deus é amor. E quanto mais amor pedir, mais amor lhe será dado. Alinhe-se a essa grande energia. Prepare o terreno e semeie o seu jardim. Você é muito mais do que seus olhos físicos podem contemplar e suas mãos podem tocar. Abra-se às infinitas possibilidades. Então, Deus, o Criador, Brahma, seja lá como você quiser chamar, é amor. E quanto mais amor você pedir, mais amor lhe será dado. É isso que a mensagem está dizendo. Quanto mais você se amar, mais amor lhe será dado para que você possa se amar mais e amar mais ao seu próximo. Para que possa se tornar um verdadeiro filho e filha de Deus. Só que para isso você precisa se preparar. Precisa preparar a sua mente, preparar os seus sentidos, preparar a sua alma. Afinal de contas, a energia sublime do amor é algo que nós ainda aqui na humanidade terrena estamos engatinhando para compreender o que é amar. Veja, na simples fala de eu amo os animais. Só que ao mesmo tempo que você diz que ama os animais e que você diz que quem maltrata os animais deveria morrer, você está ali comendo um pedaço de carne. Então, o que é o amor? Você também mataria o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe para comer um pedaço ali do antebraço dele? Da coxa? Comer o coração? Comer o cérebro? Então, nós percebemos que ainda temos muito que aprender sobre o amor. Hoje, no seu relacionamento, você diz que ama muito aquela pessoa, só que a partir do momento que as coisas não caminham mais da forma que eram, porque tudo muda, tudo se movimenta, e muitas vezes você quer que o outro ele seja a bengala da sua felicidade, e a partir do momento que o outro já não corresponde dessa forma,
ou que algo acontece, de repente você não o ama mais ou não a ama mais. E se há um rompimento da relação, o outro se torna o verdadeiro demônio, não é verdade? Não quero ver o outro nem pintado na minha frente. Não quero vê-la de forma alguma. Tomara que aconteça isso com a pessoa. E aí você fica emanando aquela energia grosseira e negativa que não tem nada a ver com amor. Eu amo o meu trabalho, o meu emprego. E de repente você leva um pé na bunda. Você chega um belo dia ali no seu trabalho e você tem uma cartinha ou alguém te chama para conversar. E você já percebe logo de cara que dali não vem coisa boa. Mas você se dedicou anos e anos e anos naquele trabalho, deixou de curtir muitas outras coisas na sua vida pessoal e doou-se verdadeiramente. E de repente você é retirado dali como uma peça de xadrez que cai, que é derrubada. E aquele trabalho que você dizia que ama, que você se entregava, você de repente o odeia. Então, o que é o amor? Será que temos a capacidade de verdadeiramente compreender aqui agora o que é amar incondicionalmente? Nós projetamos muito o amor no externo, nos outros, nos objetos, nos resultados. Mas o verdadeiro amor, ele deve ser sentido em nosso interior. Algo que nós podemos conhecer em momentos de solidão, em momentos de silêncio. Porque quando você está verdadeiramente sozinho, e você precisa se colocar dessa forma em alguns momentos, é o momento onde você vai começar a perceber um pouquinho mais a si mesmo. É difícil porque nós sempre estamos envolvidos por algo, por pessoas, por situações, por cobranças, acontecimentos. Sempre há muita turbulência à nossa volta. Sempre há um furacão à nossa volta. Não é verdade? Temos aí, se não estamos envolvidos nisso, a nossa mente nos leva a situações onde eu vou pegar, por exemplo, o meu celular e vou ficar ali mexendo nele, vou jogar, vou para alguma rede social, ou vou ser projetado para uma outra questão, ou vou até a academia, onde vai estar lotado de pessoas, vai estar aquele som bombando, aquela iluminação forte. Então, você não percebe a si mesmo. Por isso que muitas pessoas, quando entram em um momento de meditação, logo querem correr dele. Dizem que não conseguem meditar, porque na meditação é um momento onde você vai se tornar só. E aí você tem a solitude, que é você aprender a gostar de ficar só. Estar bem só. Estar bem consigo mesmo. Aprender a se amar. Aprender a se aceitar. Aprender quem é você. Aprender e compreender, descobrir, né? Descobrir por que você faz certas escolhas na vida. Por quê? E aí vem aquilo que nós estávamos falando no começo. Eu mudo algo a partir do momento que eu trago para minha consciência. Então, quando você descobre algo e você traz isso para sua consciência, logo você dá a permissão
para que a mudança possa acontecer. Antes disso, não. Porque antes disso, para você estava tudo bem. Você estava escolhendo aquilo. De certa forma, você estava escolhendo. Ninguém estava escolhendo por você. A escolha é individual. E a ascensão, ela é solitária. Ela é sua. Pessoal, sua. Não do outro, não de um grupo. Ah, Rodrigo, mas eu estou frequentando uma casa, um templo, uma igreja, eu me reúno ali com um grupo. Tudo bem, né? Você está ali frequentando, tem uma egrégora, mas a ascensão é sua. Afinal de contas, você pode vestir aquela face do bonzinho quando entra no templo, na igreja, em qualquer lugar, colocar aquele belo sorriso no rosto, abraçar todo mundo, cumprimentar todo mundo, agir como se você fosse um espelho do amor e da bondade. Só que quando sai dali, aquela máscara, ela cai, né? Ela cai. Não estou dizendo que você é assim, né? Isso é reflexão pessoal de cada um. O que eu estou dizendo é que quando nós estivermos prontos, preparados, purificados, compreendendo essa questão que envolve a si mesmo, nós vamos pedir amor e mais amor nos será dado. E nós estaremos prontos para receber mais amor, e mais amor iremos pedir, mais amor iremos receber, porque isso é ao infinito. Ao infinito. É por isso que quando uma verdadeira joia reencarna aqui, ela muitas vezes, vou dizer que talvez em todas as vezes essa grande joia, ela é condenada. Porque o brilho dela acaba incomodando muito as sombras, por ser tão diferente. Então, há uma incompreensão sobre toda aquela luz, onde o outro muitas vezes começa a se questionar como o outro pode ser dessa forma e eu não consegui chegar nesse degrau. Então, as questões, e são diversas, começam a incomodá-lo. Incomodá-lo a tal ponto de levá-lo a agredir o outro. O que é normal ainda na nossa sociedade, porque não sabe o que é amar. Não sabe. Devemos começar a prestar um pouquinho mais de atenção nisso. É extremamente importante. E aí vem aquele mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Como você pode amar o próximo se você ainda não compreendeu o que é amar a si mesmo? Será que você se conhece para amar a si mesmo? Será? Eu deixo aqui essa pergunta. Será? E essa resposta apenas você pode dar. Esse vídeo já poderia parar por aqui, não é verdade? Porque muitas intuições vieram. E já é um conteúdo bacana, onde tem aí grandes chaves para que você possa trabalhar a si mesmo, trabalhar para o seu despertar pessoal. Mas vamos lá, vamos pegar a nossa mensagem.
Aqui a mensagenzinha. Pessoal, antes de eu ler a mensagem, convido você a curtir o vídeo, comente esse vídeo, tá? Deixa aí o seu ponto de vista, independente se ele é positivo, negativo, para mim não importa. O que importa é o meu contato contigo. É saber que você está passando por aqui neste momento. E eu lhe convido para conhecer o livro Zen no Meio do Furacão. Acesse aí, zennomeiodofuracão.com.br. Tem ali a opção do e-book, a opção do livro impresso, e é um guia sobre tudo isso que nós conversamos aqui, para que você possa se reconectar consigo mesmo, tá? E dar um verdadeiro salto aí, um majestoso salto, para que você possa compreender que você é muito mais do que esse corpo físico, que há muito mais do que aquilo que você pode tocar, e que você pode, sim, com toda certeza, receber muito mais do que você tem hoje, porque você pode ser muito mais do que você é hoje. Então vamos lá. Mensagem. Me amo para depois. Gente, olha, a mensagem. Você vê como o universo ele é incrível, né? E como a sincronicidade quando a gente está seguindo um Dharma, né? Me amo para depois amar. Me amo para depois amar. É o que nós falamos, amar o próximo como a si mesmo, né? E aí vem essa mensagem, me amo para depois amar. Às vezes eu me surpreendo com algumas coisas, né? Como que a espiritualidade nos guia quando nós estamos seguindo o nosso Dharma. E, bom, é aparente, isso me deixa muito feliz, né? Muito feliz. Então fica essa mensagem, para que você possa se amar. Ame-se, ame-se, ame-se. Quando olhar para o outro, perceba que o outro é você. Existe uma conexão incrível entre você e tudo que há à sua volta. Tudo que há à sua volta. Namastê. Gratidão por este momento. Fique sempre na luz de Deus que nunca falha. Respira e não pira. Até uma próxima.